pessoal, aqui é a professora Sônia França e vamos para mais uma resolução de exercício da parte 5 sobre modularização. Então vamos para a questão 16, também uma questão que a gente já resolveu, né, mas aí ela não tinha sido resolvida de forma modularizada. Então vamos ver aqui a questão. Então, pede o seguinte: faça um algoritmo modularizado para um hotel que possui 10 quartos, 7 tipo standard e 3 tipo luxo, que aí eu vou ter que fazer o cadastramento de cliente, que vai ler os dados, que são nome, país de origem, motivo da viagem, se é lazer, trabalho ou outro motivo, o tipo de quarto desejado, se é standard ou luxo, e quantos dias vai ficar hospedado. O algoritmo vai calcular o valor pago pelo hóspede, que depende do tipo de quarto, né? Verificar se tem quarto vago do tipo que o cliente deseja, né? Então, já que no meu hotel tem 10 quartos, 7 de um tipo e 3 do outro, na hora que a pessoa diz qual quarto ela deseja, precisa ser verificado se tem vaga no quarto desejado. Então, são essas preocupações para se ter na hora do cadastro. Tem a listagem geral dos clientes em forma de tabela e tem também a mais, diferente da questão 15 que a gente resolveu, a gente tem também um relatório estatístico que pede 3 informações, que vai ser a média da quantidade de dias dos hóspedes dos quartos de luxo, quantos por cento dos hóspedes viajam a trabalho e total arrecadado pelo hotel. Então, aí a gente vai ter, no caso, 3 módulos específicos para essas 3 ações principais que esse algoritmo executa, além dos módulos que vão ser auxiliares, né, que vão ajudar, principalmente aqueles módulos que a gente teve para a questão da interface, certo? Vamos ver lá o código para que eu vá explicando passo a passo. Então, a gente está aqui na tela do Visualg. Vamos começar aqui com o início da descrição do que é que o algoritmo faz e vem a seção de declaração das variáveis globais. Então, todas as informações referentes aos hóspedes, eu vou armazenar em vetores. Eu tenho 10 quartos, então eu tenho 10 posições nos meus vetores, que vai guardar qual é o hóspede, né, que está hospedado, o país, então são vetores de caractere. Eu tenho quantos dias, o tipo de quarto e o motivo da viagem, são vetores do tipo inteiro. Eu tenho o valor que a pessoa vai pagar, que vai ser o vetor de real, e eu tenho mais as variáveis necessárias para o relatório estatístico. Então, todas essas variáveis estão sendo declaradas fora de módulos, né? Então, são as chamadas variáveis globais. Então, a gente tem esse conjunto de variáveis globais que a gente declara fora de qualquer módulo. Então, a gente vem para aqueles módulos da interface que a gente tinha utilizado já na outra questão. Então, vocês podem mesmo copiar, quando a gente tem esses módulos de interface, eles acabam sendo copiados e trazidos para as outras questões que vocês vão estar reaproveitando. Então, a gente tem aqui o módulo linha, eu só fiz uma mudancinha, que no outro módulo linha eu tinha um escreva L aqui no final, que pulava mais uma linha, né? Então, eu tirei, né? Só precisei garantir que quando começar o módulo, ele pula de linha, para garantir que o cursor está no início da tela, certo? E escreve a linha que está aqui dentro do escreva L, né? Como a gente está com o escreva L, terminou de escrever essa linha, o cursor já vai para a linha de baixo. Então, finaliza aqui o módulo linha. Não tenho variável para passar como parâmetro, nem tenho variável local. Seguindo para o módulo cabeçalho, que é o módulo que vai limpar a tela e escrever o cabeçalho, que seria o nome da empresa, nesse caso aqui Hotel Legal, e pula e diz qual é aqui setor de reservas e passa um traço chamando o módulo linha. O outro módulo, né, que é o módulo que monta o menu, a gente vai ter a chamada para o cabeçalho, que vai limpar a tela e escrever lá o nome da empresa,
e vai dizer quais são as opções. Nesse caso aqui, a gente teve uma opção a mais, que é do relatório estatístico, então o menu da gente cresceu aí com mais uma ação. Então, monto o menu aqui com a opção do cadastrar, da listagem e do relatório estatístico. Antes de fechar, fecho o menu com uma linha e peço para que a pessoa informe a opção desejada. Só escreva essa mensagem na tela, porque a leitura mesmo dela vai ficar lá no módulo principal. Certo? Então, a gente teve esses 3 módulos específicos, muito parecidos com o que a gente teve na questão anterior, que são os módulos da montagem das telas. Eu vou passar lá para o algoritmo principal, desculpe, o módulo principal, que a gente vai ter aqui o seguinte: a gente vai ter só a inicialização das variáveis para o relatório estatístico, então elas foram todas inicializadas com 0, e aqui a partir da linha 145 é que a gente começa com a repetição que vai ficar fazendo a chamada de um dos 3 módulos, que seria o módulo do cadastro, da listagem ou do relatório, certo? Então, eu tenho, dentro da repetição, eu começo a repetição chamando o módulo menu, que ele vai montar a tela do menu, vai ler qual é a opção que a pessoa está desejando, para eu saber para qual módulo eu vou desviar a execução do meu algoritmo, certo? Então, eu vou ver qual é a opção, lendo a variável, lendo o valor que a pessoa digitar e jogando para a variável opção, e vou checar. Caso a opção seja 1, então é porque eu chamo o módulo do cadastro, que eu chamei cadastrar. 2 chama listagem, caso 3 chama o relatório. Finaliza essa escolha, fim do escolha, e vai ficar repetindo até que a opção seja igual a 0, que é a opção que eu peço para sair, certo? Então, aqui a gente tem o algoritmo principal. Lembrando que toda vez que a gente executa um algoritmo que você tem módulos, né, independente de ter módulos ou não, o algoritmo ele sempre começa a sua execução a partir do algoritmo principal, certo? Então, ele vai começar a partir daqui. Aí, esse módulo, o algoritmo principal, acaba fazendo chamada para os módulos, e aí é que se desvia e vai executar os módulos que foram chamados. Mas todo algoritmo, ele vai sempre começar a sua execução a partir do principal. Então, vamos ver os 3 módulos em separados, que seria da inserção, do cadastro, da listagem e do relatório estatístico. Então, do cadastro, eu vou fazer a leitura, né, dos dados do hóspede, checar qual é o quarto que ele quer, ver se tem vaga para aquele quarto e fazer o cálculo do valor que ele vai pagar pela hospedagem. Então, aqui, as variáveis que eu vou estar manipulando são todas variáveis globais que foram declaradas externamente. Então, quando a gente tem as variáveis globais, toda ação que eu fizer dentro do meu procedimento ou da minha função, elas são alteradas, certo? Já que eu não passei nenhum parâmetro para elas. Então, a gente vai ter aqui, de variável local, a variável resp, que vai ser a que vai perguntar se eu quero fazer novos cadastramentos, certo? Então, eu tenho aqui, começando o meu módulo do cadastramento, vou ficar dentro de uma repetição que vai ficar cadastrando um cliente. Quando termina o cadastro do cliente, vai perguntar se quer cadastrar outro, para eu ficar girando aqui no cadastramento até que a pessoa queira sair e vai voltar para o menu principal. Então, a gente tem a chamada do módulo cabeçalho, que vai limpar a tela e escrever hotel legal, setor de finanças. Pulo a linha com escreva ela e escrevo cadastro de hóspede, que é a ação que eu estou implementando agora. Passo uma linha, pulo uma linha e venho aqui e escrevo qual é a disponibilidade de quartos que eu tenho no momento, só para já meio que destacar para o usuário quais são os quartos que tem livre, né? Eu vou dizer lá, eu tenho 5 quartos standard e 2 quartos de luxo disponível. Então, pelo menos a gente já dá uma luz
para o usuário saber que tipo de quarto e quantos tem de cada tipo, certo? Então, eu começo perguntando qual é o tipo de quarto que a pessoa deseja, se é standard ou luxo, porque dependendo do tipo, eu já vou checar se tem vaga ou não. Então, aqui é a seleção que verifica se tem vaga, se o tipo do quarto for 1, que é o quarto standard, e a quantidade de vagas for menor do que 7, então significa que eu tenho vagas para o quarto 1, standard, ou se o tipo de quarto que a pessoa quis for 2 e a quantidade de vagas for menor que 3, então seria que eu tenho vagas para o quarto de luxo. Então, isso acontecendo, então beleza, eu posso colocar o cliente no quarto que ele solicitou, então eu vou começar a cadastrar os dados desse cliente. Então vamos lá, a gente vai escrever dados do cliente tal, né? Vai sair lá qual é o cliente que eu estou cadastrando no momento, dado do cliente 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Eu vou escrever, vou pedir para que seja informado o nome do hóspede, então nome, e vou ler jogando para o vetor N hóspede na posição Q. Vou ler qual é o país de origem dessa pessoa, vou ler qual é o motivo da viagem e vou ler quantos dias ela vai passar no hotel. Feita essa leitura, agora eu já vou calcular qual é o valor da diária, da mensalidade que a pessoa vai pagar. Da mensalidade não, da hospedagem. Então, a gente tem que o tipo de quarto que a pessoa escolheu é o tipo Q, porque aqui quando eu li, eu fiz a leitura só para checar se tinha vaga ou não naquele quarto. Tendo vaga, aí sim eu vou e digo que o tipo de quarto que a pessoa aqui escolheu é do tipo Q. Então, vamos checar. Se o tipo do quarto for 1, então é porque a pessoa quer ficar no quarto standard. Então, as diárias desse tipo de quarto, R$250. Então, o valor que a pessoa vai pagar vai ser 250 vezes a quantidade de dias. Se não, é porque a pessoa vai ficar no quarto de luxo, que custa R$530 a diária. Então, eu faço a mesma fórmula, só mudando o valor da diária. Como tem algumas perguntas no relatório estatístico, eu já vai computando o que vai ser apresentado lá no relatório estatístico, que seria o total arrecadado pelo hotel. Então, já vou aqui e digo que total vai receber total mais o valor que essa pessoa vai pagar. Uma outra questão que foi pedida seria a média de dias das pessoas que ficam em quarto de luxo. Então, eu preciso saber quantas pessoas estão em quarto de luxo. Então, quantidade de pessoas em quarto de luxo recebe quantidade luxo mais 1. E tenho que saber qual é a soma dos dias que essas pessoas ficam. Então, soma dos dias do quarto de luxo vai receber o que já tem lá, mais quantos dias essa pessoa vai ficar. E eu vou acumular para calcular essa média. E a outra questão é quantos por cento... Deixa eu só ver aqui. A outra questão é quantas pessoas, percentual de pessoas que viajam a trabalho. Então, nesse caso, eu vou checar. Se o motivo da viagem for igual a 2, então é viagem a trabalho, tá aqui o tipo 2. Então, quantidade de hóspedes que viajam a trabalho vai receber quantidade HT mais 1, certo? Então, esses CIS aqui são referentes ao cálculo do que a pessoa vai pagar e mais algumas contas necessárias para o relatório estatístico. Então, conforme eu for cadastrando, eu já vou computando aqui as informações para o relatório estatístico. A gente poderia não fazer essa computação aqui, esses somatórios, só fazia aqui o cálculo da mensalidade e deixava para o módulo do relatório estatístico fazer a conta, né? Só que em termos de performance, vai ficar melhor se a gente fizer aqui dentro da inserção, porque conforme eu insiro, eu já vou e já faço a computação dessas informações. Quando eu for para o relatório estatístico, o módulo relatório estatístico praticamente vai ser um módulo apenas de apresentar. Se eu for deixar o cálculo lá nele, toda vez que a pessoa for pedir o relatório estatístico, os cálculos vão ter que ser refeitos.
E aí isso vai ter um certo retrabalho, certo? Então, por isso que a gente está colocando esses cálculos já dentro da inserção, entrou, cadastrei, fiz a inserção, já contabilizo as informações que eu preciso para o relatório estatístico. Então, aí a gente tem aqui o se não, aqui está relacionado esse se da linha 59, que era o se que testava se tinha quarto que a pessoa pediu disponível. Então, se não, é porque eu digo, ó, não temos disponível o tipo de quarto desejado, finaliza o se mais externo, e aí pergunta se quer cadastrar um outro cliente. Sim ou não, vai responder lendo aqui, jogando para a variável resp, e eu vou ficar repetindo o módulo do cadastramento até que a resposta seja 0, que é a opção de saída, ou então quando a quantidade de quartos chegar em 10, que aí meus quartos já estão todos preenchidos, então não tem por que eu ficar no módulo do cadastramento, porque eu não tenho mais quarto livre para cadastrar, certo? Então, essa seria a sequência de códigos aqui para o módulo do cadastramento. Então, na sequência, a gente tem o módulo da listagem, que nada mais é do que percorrer os vetores, apresentar os dados na forma de tabela. A gente não tem variável para passar como parâmetro, a gente tem de variáveis locais o i para o para e a variável pare, que vai ser a variável que a gente utiliza para fazer com que a tela fique parada para eu conseguir ver a tabela, certo? Senão ele apresenta a tabela muito rapidamente, já fecha, vai para o menu e a gente não enxerga. Depois vocês façam um teste, executar o procedimento da listagem sem esse último comando, que é o leia, que é o que está fazendo a parada aqui para a gente conseguir ver a listagem, certo? A tabela lá na tela. Então, a gente tem aqui nesse módulo o cabeçalho, que vai limpar a tela e escrever setor hotel legal, setor de finanças, vai escrever lá listagem geral, pula uma linha e passa o traço. Vai escrever o cabeçalho da minha tabela, que tem que ter o nome do hóspede, o país de origem, o motivo, os quartos, dias e o valor a pagar. E passo outra linha. Com isso vai me dar aquela ideia de cabeçalho mesmo. Uma linha, o cabeçalho e outra linha. Vai ficar lá em cima a primeira linha da tabela com os cabeçalhos. Eu venho agora com o para, que vai ser de 0 até quantos elementos eu cadastrei menos 1, que vai percorrer todos os meus vetores apresentando as informações que tem no vetor, nos vetores, certo? Então, com isso a gente está montando a tabela. Eu não estou entrando em detalhe aqui na contagem, porque essa contagem eu expliquei quando a gente fez essa questão a primeira vez, sem a modularização. Então, todos esses valores foram puxados do que já tinha lá e que eu tinha explicado. Então, finaliza o para, passo uma linha para fechar a tabela e escrevo tecla 1 para voltar ao menu e leio aqui a variável pare, certo? Então, com isso a gente vai conseguir enxergar a nossa tabela da listagem. Finalizado o módulo da listagem, a gente passa aqui para o relatório, que a gente vai ter também uma variável pare, do tipo inteiro. Veja só, a gente teve aqui a variável pare e a variável pare. Se a gente tivesse a declaração de duas variáveis com o mesmo nome na área global, na área das variáveis globais, ele ia dizer que você tem duas variáveis com o mesmo nome. Quando as variáveis elas são locais para aquele procedimento, você pode ter duas variáveis com o mesmo nome, porque ela só é enxergada pelo módulo. Então, é como se eu tivesse duas variáveis com o mesmo nome declarada em dois arquivos de algoritmos diferentes, certo? Então, isso aqui não gera uma inconsistência pelo fato de eu estar tendo duas variáveis com o mesmo nome, ok? Para vocês não estranharem. Então, voltando aqui para o relatório, a gente vai ter a declaração da variável pare, e aí vamos começar aqui com o cabeçalho, né? Escreve o que é que esse módulo faz para lá montar a tela, que é o relatório estatístico, passo uma linha e vou começar com a primeira informação do relatório, que é o total arrecadado pelo hotel, que está na variável total, que foi contabilizada no módulo do cadastro.
eu tenho, se a quantidade de clientes que ficarem em quarto de luxo, quantidade de quarto de luxo for maior do que zero, é porque eu tenho clientes em quarto de luxo, então eu vou conseguir calcular a média da quantidade de hóspedes nos quartos de luxo, que vai ser o SDQL dividido por QL, certo? Que seria a soma dos dias dos hóspedes em quarto de luxo dividido por quantos quartos de luxo estão ocupados. Se não, é porque essa média vai dar zero, certo? Seria porque ninguém optou por ficar em quarto de luxo. Então, finaliza. Aqui é para não ter problema de divisão por zero, a gente precisa fazer esse teste. A mesma coisa aqui, eu vou perguntar, se Q for maior do que zero, aí tem gente cadastrado, então eu posso sim calcular quantos por cento de hóspedes viajam a trabalho, que vai ser quantidade de hóspedes que viajam a trabalho multiplicado por 100 dividido por Q, que seria a quantidade de quartos ocupados, que a gente está considerando que cada quarto fica um único hóspede, certo? Então, se não, é porque o percentual de hóspedes que viajam a trabalho é zero. Na questão anterior, quando a gente fez sem modularização, a gente não precisava fazer esse teste se a quantidade de quartos é maior do que zero, porque quando a gente executava o algoritmo, obrigatoriamente a gente se via forçado a cadastrar um quarto, certo? Então, com isso, quando eu chegava na fase do relatório estatístico, nunca essa conta ia dar uma divisão por zero, porque eu forcei o cadastramento de um quarto. Era natural mesmo da sequência de comandos de quando a gente estava trabalhando de forma não modularizada. Agora, com a modularização, na hora que o algoritmo começa, ele é executado, eu posso entrar em qualquer um dos meus módulos. Eu não sou obrigado a começar já o programa indo para o cadastro. É mais natural, né? O natural é eu começar a fazer cadastro. Mas aí, se por acaso o usuário, sem querer, vai e entra numa outra opção, eu posso entrar na listagem, não tem ninguém para apresentar, a listagem vai sair vazia, ou posso por relatório estatístico. Então, se fosse por relatório estatístico, eu não fizesse essa previsão aqui, que ele podia entrar no relatório assim que o algoritmo fosse executado, aí eu ia acabar tendo a divisão por zero e o meu algoritmo ia travar, certo? Então, por segurança, a gente já faz esse teste para evitar esse tipo de erro de divisão por zero. Então, apresentadas as 3 informações do relatório estatístico, eu fecho aqui com a linha e escrevo tecle 1 para voltar ao menu e vou ler a variável pare. O 1, na verdade, é só uma mensagem que para o usuário saber o que é que ele tem que fazer, mas aí qualquer tecla, na verdade, que for digitada, qualquer número, na verdade, ele vai sair, certo? Então, seriam os 3 módulos, né, desse nosso algoritmo, e aí viria para o algoritmo principal. Veja que aqui, ó, nessa opção, eu não coloquei os parênteses aqui depois da chamada do módulo, certo? Como eu falei para vocês da outra vez, é opcional esses parênteses aqui quando o módulo não tem passagem de parâmetros. Então, eu vou executar para a gente ver. Então, a gente tem aqui, ó, as 3 opções. Como eu falei para você, eu poderia direto entrar no relatório estatístico. Como fez a previsão, tá tudo saindo zerado, né? Zero de arrecadado pelo hotel, a média deu zero, o percentual deu zero. Se eu não tivesse feito aquela previsão, ele já ia travar aqui, certo? Vamos voltar para o menu. Vamos fazer o cadastramento. Vou pedir tipo 1. Cadastrar outro do tipo 2. Não quero cadastrar, vou ver a listagem. Então, eu tenho aqui a minha listagem apresentada em forma de tabela. Ver que aí a tabela a gente
fez a montagem aqui com o módulo linha, passando os traços, certo? Vou voltar para o menu inicial, certo? Vou voltar aqui para o relatório estatístico. Agora, a gente já tem informações para apresentar no relatório estatístico. Vou voltar para o meu menu principal. E aí, a gente tem a passagem pelas três ações que esse meu algoritmo se propõe a resolver. E aí, vocês podem andar e voltar em qualquer ordem aí das operações que tem no nosso algoritmo, certo? Então, a gente pode cadastrar, ver listagem, ver o relatório, voltar para a listagem geral, né? E aí você tem esse conjunto de ações e o programa é resolvido de forma modularizada, ok? Então, vou fechar aqui a tela, vou pedir para sair, fechar aqui a tela. Pronto, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem passar e-mail para mim ou postar mensagem lá no AVA. Até a próxima!